Olá, meus caros. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo sobre administração e a gente vai falar sobre as funções administrativas. É o nosso tópico 2, né? Processo administrativo. E aí a gente entra em funções da administração, tópico 2.1, planejamento, organização, direção e controle. É o que a gente vai chamar de PODC. Já está aqui no nosso edital, então acredito que vai ser uma coisa que lembrar dele vai ser tranquilo, né? A gente vai ver também esse tópicozinho sobre estrutura organizacional. Cultura e gestão das pessoas, a gente vê no vídeo seguinte, beleza? Já adianto para vocês que esse PODC é uma ideia que ele foi criada por uma escola da administração, a escola neoclássica, mas a gente não precisa saber muito sobre ela, já que essas abordagens elas são cobradas de uma forma, as abordagens mais comuns, essa neoclássica ela não está incluída, então a gente não precisa muito saber disso, fica mais como curiosidade do que algo importante mesmo. Bom, sem enrolação, vamos logo passando para o tópico seguinte. O primeiro tópico é o planejamento. Vocês vão ver que eu coloquei um parêntese do lado de cada uma dessas funções administrativas, ou processo administrativo, como vocês preferirem falar, isso não faz diferença, que são palavras-chave. Planejamento é a ideia de que você vai construir, você vai imaginar, você vai analisar o interno e o externo e vai determinar os fins, qual a finalidade da organização, quais os objetivos da organização, inclusive qual a estratégia, no caso decidindo quais meios a organização vai usar para chegar nas suas finalidades. No planejamento, ele pode ser dividido em várias fases. Eu não trouxe elas aqui porque eu achei desnecessário e porque a melhor organização dela, já que tem uma dezena de autores que fazem partes diferentes dela, é ver com questões de acordo com a nossa banca e a gente vai ver isso logo depois, certo? A ideia principal é que do planejamento ele vai determinar a missão, que é a razão de ser da organização, a visão, qual ela deseja, e aí se inserem os objetivos, e os valores dela também costumam ser determinados no planejamento, porque é pelo planejamento, né, que a própria ideia da organização surge. Outro ponto do planejamento é que ele é uma função inicial, não é à toa que ele é o primeiro, né? É porque a gente vai planejar a organização, que vem depois, a gente planeja a direção, como a gente vai dirigir, como é que a organização vai se movimentar, e a gente planeja, inclusive, como ela vai ser controlada depois. Ela também pode ser dita como o alicerce. É a partir do planejamento que as noções fundamentais para a execução vão ser dadas para as demais funções. É claro que na vida prática, seja na nossa, seja das organizações, planejamento, organização, direção e controle, eles se misturam. A gente, quando vamos estudar, né, a gente planeja que materiais a gente vai precisar, a gente organiza eles, a gente executa em si e faz controle, mas a gente meio que acaba fazendo isso ao mesmo tempo. A gente controla, usa o controle para voltar a planejar, depois a gente executa novamente, reorganiza o que for necessário, ela meio se mistura. Só para a prova que eles acabam sendo juntos. Inclusive, as questões vão ser muito importantes, porque a abordagem que eles pegam é a abordagem do dia a dia, de saber qual a função que predomina. E planejamento, o que eu posso dizer é isso, que vocês têm que pegar meios e fins. Sempre procurar essa ideia, que é uma ideia que sempre vai acabar salvando, né? O planejamento, ele vai ter alguns princípios. Isso daqui é segundo um autor muito famoso, Djalma de Oliveira. Deixa eu ver aqui, Djalma, que ele diz que os princípios do planejamento, que ele contribua para os objetivos, isso é óbvio, é o próprio planejamento que vai originar os objetivos, é dele que vai originar. Ele vai ter a ideia de precedência, é o que a gente já falou, né? Função inicial, ele vai vir sempre antes das funções, então faz sentido que a gente comece a organizar, comece a executar alguma coisa e depois a gente planeja, porque o próprio planejamento poderia dizer que aquela atividade é inútil, por exemplo. A ideia de maior penetração e abrangência, que o planejamento ele não pode ser usado para atividades pontuais, senão ele vai começar a perder a função dele. Se você planeja apenas as atividades do setor de marketing, não da seção de produção, por exemplo, a gente vai ter um problema e o seu planejamento ele não vai conseguir atingir objetivo nenhum porque você está fazendo as coisas aleatoriamente. A empresa deve funcionar como um todo e o planejamento também depende de todos os níveis. A gente já falou naquele vídeo anterior de questões sobre a ideia de divisão da organização em 3 estratos, de plano estratégico, que é o plano superior,
o plano tático, o plano operacional, que é o chão de fábrica, né? E o planejamento, uma das ideias dele é que ele tem que ser feito em todos esses 3 níveis, né? Mas ele nunca vai poder ser feito no nível estratégico, por exemplo, e no tático de uma outra maneira, muito menos no operacional. Todos os níveis devem funcionar interligados, bem por essa ideia de abrangência. É claro que o plano específico do operacional, daquele carinha que vai pegar e vai simplesmente apregar uma tábua, ele vai ser diferente do plano que rege as atividades do CEO, que tem que contratar com empresas estrangeiras, que tem que fechar alianças, que tem que decidir acerca de fusão ou não fusão de empresa. Mas a orientação, os objetivos sempre vão ser os mesmos, sempre vai ser numa mesma direção, certo? E por fim, eficácia, que ele tem que ajudar a atingir os objetivos, né? Eficiência, diz respeito ao aproveitamento de recursos, e efetividade, é claro que o planejamento ele tem que ser efetivo, ele tem que ter algum impacto na organização, senão ele meio que perdeu a função, né? Vamos passar para o próximo agora, organização. Opa, sempre esqueço. Organização. A palavra-chave é alocar recursos. E uma dica sobre isso é que recursos também são pessoas. Organização, ela é muito confundida com o seguinte, que é direção. Mas a organização é um pouco voltada para os recursos de modo genérico. Na organização, a gente não está fazendo nada. É como o nome já diz. A gente está organizando, a gente está preparando o terreno para, na direção, se executar. Eles são muito similares, organização e direção. Então, a dica que eu dou é isso, que a organização é uma coisa mais estática, que está mais relacionada à organização, a preparar o terreno. Por exemplo, se você está dispondo pessoas em cargos, você está na função de organização. Agora, se você está botando esses cargos para trabalhar, se você está delegando responsabilidades, se você está fazendo as coisas mesmo, em funções mais relacionadas ao dia a dia do fazer, do executar, vai ser direção, certo? E claro, se não estiver tratando de recursos humanos, jamais vai ser direção, fica um pouco mais fácil. Na organização é determinada a estrutura formal. É dito que toda organização, ela tem... Organização é organização, confunde um pouco também, né? É dito que toda empresa, ela tem 2 estruturas. A formal, que é aquela que vai vir no organograma, que é um gráfico que define... Eu vou mostrar para... Aliás, e o que eu não botei no organograma aqui? Esqueci. Fica para a próxima. Que o organograma ele é um gráfico que ele vai dizer quais são os cargos, quais são as estruturas, qual é a estrutura da empresa. Naquela ideia de pirâmide que a gente fez, também deve ser alocados alguns organogramas. Quando a gente vê estrutura linear, a gente vai perceber que aquilo dali é um esboço de um organograma já, e ele define a estrutura formal, o que está na lei, o que está nas regras, o que está no estatuto da organização, ok? E existe também a estrutura informal, que eu não coloquei aqui, porque não é a organização, e aí eu não digo nem a função e nem a própria empresa, que define a estrutura informal. A estrutura informal ela é definida pelos relacionamentos das pessoas e ela surge naturalmente. Se existirem 2 pessoas, ou existir uma pessoa que seja, vai existir uma estrutura informal, um relacionamento. 2 pessoas se juntam, então surge esse sentimento. Esse sentimento é a estrutura informal. É se a pessoa se gosta ou não se gosta. A gente, quando falar de direção, a gente vai falar um titinho de liderança. E a liderança, ela reflete muito da estrutura informal, porque o líder nem sempre vai ser o chefe. O chefe é quem? É quem tem o cargo de poder. É quem deveria, ou que é melhor, quem está no topo e quem deveria mandar. Quem está em determinado órgão, geralmente vai ter maiores benefícios do que outras pessoas. Só porque ele tem maior benefício, ele tem maior autoridade, maior poder legal, assim que a gente diz, maior autoridade, não quer dizer que os funcionários vão ver ele de maneira diferente. Pode ser que aquele estagiáriozão ele seja muito bem tratado pelos funcionários, ele seja aquele que dá as maiores ideias, a maior contribuição até para os objetivos da empresa, sem poder, sem autoridade nenhuma, só porque ele tem líder, porque na estrutura informal ele tem um bom relacionamento, seja porque ele tem muita competência, seja porque ele é muito amigável com as pessoas. Certo? Define-se o cargo e o agrupamento de cargos, são os órgãos, né? A organização também define qual o critério de departamentalização. Departamentalização é um tópico aqui. Não, a gente não tem tópico de departamentalização. Ah, que tristeza. Mas bem, paciência. Vamos responder umas 2 questões sobre isso também, para não ficar em branco. Vai que cai nessa parte de estrutura organizacional, né?
Departamentalização, que são os critérios por quais os órgãos, ou melhor, os carros vão ser divididos. Geralmente a gente tem critérios de simulatura, por exemplo, se o setor de produção é o que mais usa determinada máquina, ele vai ser o setor voltado para trabalhar com ela. A departamentalização também pode ser feita por processo, ou seja, cada setor que trabalha com determinada parte do processo produtivo, ele vai tratar de determinados assuntos, isso também é departamentalização. E, é claro, aquela estrutura formal de autoridade e responsabilidade que a gente determina de hierarquia também aparece aqui, né? Uma coisa interessante, uma relação interessante de hierarquia e departamentalização, que a departamentalização é a divisão horizontal da empresa. Opa. Que bela pirâmide. Deixa eu botar aqui. Pronto, melhor. A hierarquia são os níveis. Se a gente pensar aqui, vamos imaginar que isso aqui é 1, 2 e 3, são 3 níveis de hierarquia, certo? Ah, não, isso aqui ficou muito... São 3 níveis de hierarquia, certo? O de cima manda o que está embaixo. Só que a gente pode dividir dentro desse nível, ter vários departamentos. Os departamentos são a divisão horizontal da organização. Esse daqui não manda mais do que esse daqui. Entretanto, eles estão em setores diferentes e eles vão ter funções diferentes, uma coisa que é natural. Divisão interna do trabalho. O próprio trabalho vai ser dividido em várias partes, isso também é parte da organização. A organização, no nível mais estratégico, ele define os critérios de departamentalização e hierarquia. A departamentalização, no segundo nível, o nível tático, ele vai definir como a organização funciona nos seus departamentos. Aí a gente poderia dizer que ele estabelece as estruturas de poder dentro de cada departamento. Quem é o gerente, o que faz, quais são as atribuições, quem são os outros funcionários. E no nível mais simples, trata-se da divisão das tarefas, porque não é que porque a tarefa é simples que necessariamente vai ser uma pessoa só que vai fazer. Por exemplo, em uma empresa que faz carros, é comum que uma pessoa coloque a porta, sim, apenas coloque a porta, outro pinta a porta, outro faz a solda, e isso é a divisão do trabalho no nível operacional. Isso é a organização, ok? Vamos passar para a função seguinte, a direção, que a gente já falou até bastante dela, né? Por causa da organização, que ela é a função de botar as coisas para fazer, é botar a mão na massa. Primeiro a gente planeja, depois a gente organiza, depois organizamos tudo, é hora de trabalhar, é hora de pegar as pessoas e botar ela para fazer o que deve ser feito, né? A ideia aqui é também influenciar e orientar as atividades, e é aqui que entram os tópicos de liderança e motivação, que liderança é essencialmente influenciar as pessoas, e motivação, como o próprio nome já diz, é um motivo para a ação, ou seja, está ligado ao dia a dia executivo. A palavra-chave é pessoas, porque a direção ela é um fenômeno interpessoal, bem como a liderança e a motivação, né? Que existe uma pessoa, que aí pode ser de acordo com a ideia de liderança ou com a ideia de autoridade mesmo, que ele vai orientar as pessoas como elas deverão fazer, ele vai dar ordens, claro, e eventualmente aceitar sugestões, né? Se pá, ele aceita sugestões também. E o tópico seguinte, dentro desse processo administrativo, é o controle. O controle é padrão. O controle ele se orienta pelo planejamento, como todas, mas o controle ele vai tentar fazer uma comparação entre o que foi planejado e quais os objetivos foram traçados para ver quais objetivos foram alcançados e o que foi feito realmente. Ele é a última etapa, né? E ele pode ocorrer essencialmente de 3 métodos. Tem o controle prévio. Esse aqui não dá muito. Deixa eu ver esse aqui. Não. Vou deixar essa canetinha reta. Caneta nova, que legal. Prévio. Pode ser um controle que ele acontece antes das operações. Ele é bastante comum quando a gente está falando das ideias de qualidade, o controle prévio, né? Que antes de você realizar uma atividade, você verifica os materiais, você verifica as máquinas, você verifica como estão os trabalhadores. É uma espécie de controle prévio. O concomitante, que é um controle que, modernamente, ele é dito como ultrapassado, porque o controle concomitante,
ele é um dos que é mais visto como desconfiança para com o trabalhador. E das ideias mais novas de empoderamento, de autonomia do funcionário, ele acaba saindo a ideia de inspeção, de supervisor, de estar uma pessoa fazendo e estar do lado dela uma pessoa especificamente para supervisionar enquanto ela faz as atividades. E o controle a posteriori, que também pode ser chamado de controle de resultados, é o controle que a pessoa irá realizar a tarefa e ele vai depois só analisar o resultado. Aí ele independe do como a pessoa fez, ele vai focar no resultado, nos defeitos do produto ou nos acertos para aproveitar. O controle sempre vai ter ideia de feedback porque esse produto está mal feito, joga fora, acabou? Não. Isso poderia ser o que a empresa do século XX fizesse, mas hoje em dia o controle tem uma ideia de retroação, de que esse controle ele vai pegar os padrões, vai ver o que foi acertado no planejamento ou o que foi mal executado, vai tentar corrigir e, inclusive, ele vai analisar oportunidades que não foram aproveitadas. Por exemplo, pode ser que o planejamento foi feito de uma maneira, mas na hora de executar e na hora do controle também, foi percebido que o método mais correto de fazer não era aquele que foi planejado, foi outro. Então, o controle vai se orientar e vai voltar. Tem uma ferramenta da qualidade, que é o ciclo PDCA, né? Que o primeiro é plano, que ele diz respeito a estabelecer padrões, que o padrão geralmente vai derivar do planejamento, né? O do, que é executar em inglês, né? Que ele diz que essa parte onde se executa o controle propriamente dito. O check, que executar o controle você vai ter uma lista de coisas que foram verificadas. No planejamento você vai ter um padrão. O check você vai comparar esses dois. E por fim, o ato, que é a ação, que ele está ligado à ação corretiva. A ação corretiva diz respeito à ideia de pegar o que foi feito, analisar oportunidades, corrigir defeitos e mandar de novo com ideia de feedback para todos, beleza? Com isso, a gente termina a primeira parte. Deu uma respiradinha, salvo engano já deu uns 15 minutos, né? Também tem que respirar, né? E aí agora a gente vai avançar um pouco mais e a gente vai ver a parte agora de estrutura organizacional. Vai ser bem breve, porque eu quero essa parte ver ela mais relacionada a questões. Porque se a gente for pensar em estrutura organizacional na completude, a gente nunca chega na completude, porque ela pode ser muito grande. A gente vê os tipos básicos e o resto a gente analisa um pouco melhor com base na organização das questões. Inclusive a parte de departamentalização, vamos tentar dar uma olhadinha com base nisso, beleza? A estrutura organizacional, primeiro tem aquela ideia que a gente já falou quando falou de organização, a estrutura formal, que é aquela que está no organograma, e a estrutura informal, que é a estrutura que é formada pelos relacionamentos das pessoas. Essa primeira aqui, ela é perfeitamente controlável, ela sempre vai existir, igual outras, as duas sempre vão existir, e aqui é a que deriva da própria organização. A estrutura formal depende, por exemplo, da departamentalização. E a organização pode livremente mudá-la de um dia para o outro. Mas a organização jamais vai conseguir mudar quem gosta de quem de um dia para o outro. Aliás, a organização não vai conseguir interferir nisso. Mas isso não quer dizer que a estrutura informal seja algo ruim. Ela não é controlável como a formal. Mas ela pode ser algo positivo e um bom gestor vai saber como aproveitar ela. Um bom relacionamento de dois funcionários geralmente vai querer levar que eles tenham um desempenho melhor quando atuam em conjunto, né? Existe outra ideia também dual, essa mesma linha dessas duas primeiras, que são as ideias de um modelo mais mecanicista, que é a organização trabalhando como uma máquina. Como é uma máquina? Uma máquina ela é rígida, ela trabalha com o mesmo padrão, ela tem uma ideia assim de perfeição, de economia, mas ela também não tem flexibilidade, o que pode ser um ponto positivo ou negativo. Por exemplo, uma organização como um cartório. Um cartório pode ser uma organização mais mecanicista sem nenhum problema, porque sempre vão nascer crianças da mesma maneira, sempre vão ter óbitos da mesma maneira, sempre vão ser registradas casas basicamente da mesma maneira, e só de cartório ele tem um certo monopólio do que ele está fazendo, ou seja, ele não precisa inovar para atrair seus clientes. Os clientes têm que ir para lá e acabou, né? Agora, o modelo orgânico é mais adequado em um ambiente de inovação. Pensa em uma empresa que fabrica celulares, por exemplo. Se uma empresa fabricava celulares como a Motorola, aquele celular quadradinho, bonitinho, com botãozinho, e ela quisesse ser mecanicista, manter essa estrutura até hoje, ela teria falido com certeza. É um ambiente de muita inovação, onde faz sentido hoje em dia pode fazer sentido hoje em dia você ter uma estrutura por processo rígida, e no dia seguinte pode fazer muito mais sentido você pegar uma departamentalização e mudar uma departamentalização por redes, uma rede até virtual, contratar pessoas para trabalhar à distância, para inovação, hardware, software,
esse tipo de coisa você pode organizar, pode pensar em uma organização mais dinâmica. É claro que uma organização mais dinâmica também está sujeita mais a falha, mas ela produz melhor na ideia de inovação. Aí nenhum nem outro deles vão estar certo ou errado. Um vai ser mais adequado num ambiente mais estável, no caso é o negócio da mecanicista, e um ambiente mais instável, ele costuma ser recomendado uma organização mais orgânica. Se uma questão menosprezar um deles, provavelmente vai estar errado, beleza? E como eu disse que eu não ia falar muito de estrutura organizacional, eu vou falar só dos tipos tradicionais. Vou pegar... Peraí, ainda não usei nesse tela. Os tipos mais tradicionais. A Eninha a gente até já fez. A Eninha é aquela organização linear, como o nome já está dizendo, né? Que você vai pegar uma pessoa no topo e você vai dividir em forma de pirâmide. Ele tem alguns princípios que uma pirâmide simples já indica, que são os princípios, por exemplo, da ideia de autoridade única, a ideia de centralização e a unidade de comando, ela também acaba obrigando o líder, esse carinha aqui, a ele ser mais Aí ele entender um pouco de tudo. Ele não é um especialista, é isso que eu quero dizer. Ele é generalista. Porque ele vai ter que tratar de todos os problemas. Quem é que vai tratar dos problemas de RH? Esse cara aqui. Quem é que vai tratar dos problemas relacionados à qualidade? Esse cara aqui. Problemas de produtividade? Também ele. Por isso que ele é generalista. Todos os problemas vão para um caminho só. O bom dela, um dos principais benefícios, é que é mais fácil você tomar decisões em massa. Por exemplo, se eu tenho uma determinação de mudança de uma determinada norma, vamos pensar numa norma de padrão de vestimentas. É esse cara que vai dizer todas as normas. Então, dada a instrução de que o padrão de investimento para o setor de RH é X, é mais fácil que ele simplesmente espalhe que diga que essa norma vale para todo mundo, que é só uma pessoa que vai determinar as normas e acabou. Isso é mais fácil. E também tem mais controle, porque vamos pensar num hospital, por exemplo. A distribuição de remédios é uma função muito importante para ela ficar espalhada por várias pessoas. Só uma pessoa vai distribuir. Que medicamentos dependem de determinada receita, quais receitas podem vir de quais médicos, e pronto. Isso fica mais fácil de controlar. Entretanto, ela perde na ideia de inovação e também, quando em comparação com estrutura especializada, o controle não. A qualidade das decisões não é tão alta. Por exemplo, é claro que, principalmente com o passar do tempo, esse cara aqui vai entender melhor sobre RH. Mas um especialista em RH, ele vai entender muito melhor e seria uma pessoa muito mais adequada para tomar as decisões que se referem a esse setor. Nesse sentido, surge a nossa segunda estrutura, que é a estrutura funcional. A estrutura funcional, ela rompe com um pouco disso daqui e ela pega uma ideia de estrutura, eu gosto de chamá-la de uma estrutura mais cruzada. Vamos pensar aqui que esse é o chefe da produtividade, esse é o chefe, é mais que tudo que eu escrevo, vocês têm que imaginar que está certo. Porque se for ler mesmo, vixe, qualidade, e aqui, um diretor de RH. Só que não vai acontecer como aconteceria na estrutura formal, que cada um desses caras é vinculado a um deles. Eles vão ser vinculados a todos eles. Só que eles vão ser vinculados a depender de cada assunto que tratam. Por exemplo, assuntos relacionados a RH, o diretor de RH. Assuntos relacionados à qualidade, o diretor de qualidade. Assuntos relacionados à produtividade, o diretor de produtividade. Isso pode gerar vários problemas. Por exemplo, imagine que a produtividade de uma empresa está baixa. Então, o diretor de produtividade vai dizer o quê? Acelera a esteira, aumenta a frequência de trabalho. Quem faz 10, faça 20. Aí o diretor da qualidade vai, não, porque se fizer 20, a qualidade vai baixar. Então, diminui a produção. Quem faz 10 passa para fazer 8. E isso pode gerar um problema de conflito em setores, já que não existe hierarquia, como a gente pode ver. Eles estão todos aqui no mesmo nível, né? E também tem o problema de confusão para como funcionário. Sim, se todos estão no mesmo nível e qualidade e produtividade dizem coisas diversas, o que ele vai fazer? Isso gera um problema, né? E para resolver esse problema, sem perder a ideia de especialidade, que é realmente uma ideia muito boa que é trazida, porque aqui, quando o assunto é qualidade, por exemplo, você tem especialista em qualidade, aqui não é o cargo formal, por exemplo, que dita, aqui é a especialidade, é a capacidade, né? Competência no assunto, que diz quem vai ser o chefe. A linha staff vem tentar pegar isso com a vantagem da linear, que é a centralidade, unidade de comando, que é uma vantagem e tal. E em vez de simplesmente apagar isso tudo aqui,
do jeito que eu vou fazer. Ela simplesmente retoma a outra estrutura, né? Opa, vou voltar aqui pro preto. Ela retoma a outra estrutura, só que ela insere um nível que é chamado nível de staff, que a gente pode chamar, como eu chamei ali, de nível de assessoria. Esse nível, ele não vai ter poder decisório. Quem vai ter poder decisório vão ser os órgãos de linha, os órgãos que estão aqui em linha reta, certo? Esse órgão aqui, ele vai assessorar as decisões. Vamos pensar, por exemplo, que aqui fosse uma assessoria jurídica. No caso, aqui, se a gente pensasse no presidente da empresa, quem toma as decisões? É a assessoria jurídica? Claro que não. O presidente toma as decisões, mas as decisões dele ele pode submeter para que a assessoria jurídica tome um parecer. Isso também não vai eliminar os conflitos por completo. Porque pode acontecer da assessoria jurídica dizer que determinado ato é ilegal e o presidente fazer mesmo assim. E a assessoria jurídica não tem poder para mandar em ninguém. Então não ocorre o problema de dupla, tripla, quádrupla subordinação na estrutura funcional, mas ainda pode haver conflitos entre os órgãos, né? Mas ela, hoje em dia, é uma que a gente considera era mais até, não? Mas é a mesma ideia dos modelos mecanicista e os outros, que não existe certo ou errado, beleza? Bom, com isso a gente encerra. Deixa eu pegar. Encerramos essa videoaula, beleza? E não se esqueçam de dar uma olhada na videoaula seguinte, que falará sobre questões, beleza? Falou, valeu! Não esqueçam do like, de curtir, de comentar, de blá 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 blá.